Olá, pessoal. Eu estou aqui com um grande amigo que eu posso chamar agora. Ele é estourado no TikTok, é um professor de inglês upscale, que eu gosto de chamar, altíssimo nível. Thank you so much. É meu amigo Jonas Bressan. Como é que você está hoje? Fala, Rod. Cara, é um prazer estar aqui com você, um prazer e uma honra, tá? Obrigado pelo convite. Eu tô ótimo, cara, tô ótimo. Dando essa entrevista aqui, falando com um amigo, é ótimo. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, eu tô super animado aí para conversar com você, bater aquele papo. Como a gente conversou, né? Vamos fazer isso em português, porque tem muita gente que te assiste, que me assiste também, que não fala inglês ainda. Então, acho legal a gente ter essa entrevista aí em português, né? E vamos bater um papo aí. Bom, vamos lá. Conta pra mim, como é que surgiu o inglês na sua vida? Cara, vamos lá. Eu tinha um tio que era professor numa universidade dos Estados Unidos. Sim. Né? E ele acabou se divorciando e se mudou para o Brasil e tudo mais. Eu tinha, 7, 8 anos de idade. E ele foi a primeira pessoa a me incentivar a falar inglês. Né? Para falar a verdade, nem meu tio era, ele era primo do meu pai, ele já faleceu, né, já faz muitos anos, isso eu já tô com meus 40 aqui, então imagina, né, faz bastante tempo. E ele foi a primeira pessoa que me incentivou e falou comigo e tudo mais, e foi aí que eu aprendi as primeiras palavras, as primeiras expressões. Ele é um cara que falava inglês muito bem, até melhor que português. Sim. Então isso me ajudou bastante, e depois por esse gosto com inglês, eu moro numa cidade muito pequenininha do interior de Santa Catarina, chamada Orleans. E aqui abriu uma escola de inglês, dessas tradicionais, que o pessoal diz que não servem para nada, que não ensinam ninguém, mas eu aprendi inglês fantástico numa delas. Eu também. Essa coisa de, essas escolas tradicionais que não te ensinam, eu aprendi inglês e muito bem numa dessas escolas. Sim. E lógico, né, sempre fui muito louco pela cultura americana. Sim. Né? Então, eu tinha esse meu tio, né? Eu tinha o curso de inglês, eu assistia muito filme, eu ouvia muita música, era muito fã de rock desde o princípio, assim, anos 80, anos 90, então eu era muito fã de Guns N' Roses, eu assistia muito filme em inglês, apesar de ter aquela coisa da fita cassete, né? Ia para a locadora, alugava um monte de filme, assistia, então eu aprendi muito inglês nessa época e comecei a dar aula com 16 anos de idade. Então, nessa mesma escola, né, em que eu estudava. Então, eu comecei a dar aula lá mesmo, porque eu me destacava, né, perante os outros alunos, justamente por gostar tanto do inglês. Aos 23 anos, eu tive a minha primeira escola, que era uma franquia, né, de uma dessas grandes escolas também. Né? E depois eu sou formado em Direito, sou advogado tributarista. Sim. Sempre continuei com a minha escola, sempre dei aulas, e depois de muito tempo, até acho que demorei um pouco demais, eu fiz o meu próprio método, eu criei o meu próprio método, que é a B-Way, né, que eu tenho a minha escola física aqui em Santa Catarina, e tenho hoje o curso online também. Sim, que bacana. Eu também comecei petitinho, mas como eu te contei em off, já contei no canal várias vezes, foi porque eu vi a Madonna na televisão. Legal. Eu fui para a escola para aprender inglês. E não pensava que ia me tornar um professor de inglês, né? Então, o que acontece? Quando eu me formo no inglês, porque eu fiz... o curso que eu fiz foi uma escola tradicional, como você mesmo disse. O meu aprendizado foi com fita cassete, onde a gente punha a orelha na caixa de som para tentar entender uma linha da canção. Eu falo isso para os meus alunos hoje. Hoje vocês puxam o Google, em 5 segundos vocês estão com a letra na mão. É isso aí. A gente não, a gente tinha que voltar e ouvir de novo e voltar, e a coisa rolava. Eu chegava, Jonas, a colocar radiografia na frente da legenda, porque a gente não tinha... Não tinha como tirar e não pôr tinha a legenda, como mudar, né, a legenda, não tinha isso. Exatamente. E daí, o que eu quero te perguntar agora é o seguinte, você começou a dar aula de inglês, e aí, como é que foi? Você fez uma preparação? Você foi aprendendo à medida que o tempo foi passando? Como é que foi isso? Eu sempre digo que hoje eu sou um professor muito melhor do que eu era ontem. Né? Então, a gente sempre progride, a gente sempre aprende. Quem acha que, bom, você hoje é professor de inglês, você já sabe de tudo, você é o cara, mas não é assim que funciona, até porque ensinar, Rod, você sabe disso até melhor que eu, não é uma ciência exata. Não.
né? Você não sabe se você vai falar X, o teu aluno vai responder Y, né? As coisas não funcionam assim. É muito mais uma arte do que uma ciência. Então, é uma coisa que você aprende fazendo. Lógico que você tem que ter alguns pré-requisitos, né? Você tem que falar um bom inglês. Você tem que, se você não for uma pessoa já que saiba se expressar muito bem, eu já sabia, eu era eloquente desde muito cedo, assim, né? Sim. Eu, às vezes, até já pequei pelo excesso, nunca pela falta, mas o que acontece é algo que você vai aprendendo muito, sim, depois que você começa o ofício. E digo outra, você dá aula de inglês faz com que você aprenda muito mais inglês também, né? Então, eu posso dizer com certeza, assim, as primeiras aulas que eu dei, lógico, eu tinha confiança no que eu poderia fazer, com 16 anos, mas eu sabia o que eu era capaz de fazer, só que até eu dizer assim, não, agora eu sou um professor maduro o suficiente para me dizer professor e dizer, olha, demorou uns 2, 3 anos pelo menos, assim, sabe? Mesmo com as pessoas, não, você é um bom professor, mas eu sabia que havia coisas aí que eu tinha que melhorar, né? Então era sempre com frio na barriga. A primeira aula que eu dei, cara, eu fui contratado para dar aula no sábado à tarde. Por quê? Porque ninguém quer dar aula no sábado à tarde, né? Então o moleque de 16 anos de idade, que não tem muita grana, né? Você sabe como é que é, imagina, anos 90, né? Então, pô, cara, eu quero ter uma graninha aí para sair no final de semana, para fazer alguma coisa, né? Então, eu já trabalhava durante a semana, né? Eu trabalhei num escritório de contabilidade durante a semana, estudava à noite, e daí dava aulas no sábado à tarde. Foi assim que eu comecei, aquele frio na barriga, só para adultos, e eu um pirralho de 16 anos, né? Mas como eu fui muito bem recebido, os alunos me receberam bem, eles entendiam a inexperiência né, que eu tinha, eu acho que isso facilitou muito o caminho também, sabe? E para mim foi fantástico, daí é uma paixão que você ganha, né? Eu adoro estar em sala de aula, adoro estar em contato com os alunos. Eu tenho, como eu te disse, eu tenho uma escola com a minha esposa aqui no cantinho do Brasil, e o meu pai, há um tempo atrás, falou assim, escuta, não está na hora de você contratar alguém para dar aula para você e você ficar só dirigindo porque você está trabalhando muito? Eu falei, não, é o que eu amo fazer. Se eu não ficar no meio da bagunça, não sou eu. E com essa questão de começar muito novo, eu posso te contar uma história até engraçada. Os alunos já estavam na sala e eu cheguei para começar a dar aula. Daí teve um aluno que falou assim, cadê o professor, hein? Ele não vai chegar? Eu falei, o professor sou eu. Porque 17, 18 anos, isso mesmo, ninguém sabe, né, quem é você. Não, ninguém acredita muito, não. Agora, eu sempre pergunto para os meus convidados, Jonas, você não vai ter só um, eu acredito. Você tem algum momento inesquecível enquanto professor que você pode dividir com a gente? Olha, são tantos, Rod, são tantos, assim. Eu tenho bons e ruins, assim. Não estou dizendo experiências ruins, não é isso que eu estou dizendo, mas a minha vida ela é muito marcada pelo meu tempo em sala de aula, porque assim como você, eu sempre gostei de estar na bagunça. Né? Eu sempre fui um dono de escola que sempre teve presente dentro das salas de aula. Né? Então, e eu sempre dizia, né? Bom, se eu sair da sala de aula, a gente vai perder um ótimo professor e quem sabe ganhar um administrador mais ou menos. Exatamente. Então, são tantas coisas, tantas amizades, que acho que o principal é isso, sabe? Eu fiz tantos amigos, assim, dentro da sala de aula. Por exemplo, eu sou padrinho, né, do Daniel e do Mateu, são dois afilhados meus, de um grande amigo que eu tenho, que é praticamente meu irmão, que eu conheci dentro da sala de aula. Olha, eu não sei se é uma coisa do Brasil, mas eu brinco aqui com os meus alunos, eu sou um pseudoterapeuta, eu sou um pseudo-conselheiro, a gente é tudo para eles, né? Porque eles gostam de ficar depois da aula para bater papo, para interagir, eles vão para a escola fora do horário de aula e fica na secretaria batendo papo. Entendeu? Então é assim. Outra coisa que eu quero perguntar para você, inglês com música sempre? Nossa, eu curto muito, você deve ter olhado bem os meus vídeos aí, né? Cara, eu adoro, na semana que vem, inclusive, eu vou fazer 3 lives, segunda, terça e quarta, só com música. Porque eu sou um músico sem talento, né? Frustrado. Só que eu sempre usei muito a música para ensinar inglês e para aprender também.
Sim. E você falou ali no início, pô, hoje, gente, vocês pegam a letra da música em 5 minutos na internet, você consegue ver no YouTube, você consegue ver a letra, você consegue ver a tradução, tudo, né? Sim. Eu lembro que quando eu tinha 11, 12 anos, eu ganhei um álbum dos Ramones. O Pet Sematary. Não, era Brain Drain. Cara, eu peguei aquele álbum, pô, vou escutar isso aqui. Comecei a escutar. Só que alguns LPs, na época, eles tinham a letra, outros não. E esse não tinha. Então eu passava dias, semanas, escutando a mesma música, tentando descobrir o que tinha na letra. Porque na internet a gente tinha na época, né? E teve algumas letras, inclusive, que eu fui só descobrir o que elas significavam meses depois. É isso, peguei o lance. Exatamente. Né? E hoje eu uso muito a música, eu toco um pouquinho de violão, eu canto mal e porcamente, mas eu já aviso, né? Desculpa a falta de talento aí, mas Exatamente. Eu já vou tocar, já vou cantar, e eu acho que a música, ela ajuda muito a gravar vocabulário, porque quando você canta, quando você repete, né, aquilo fica na sua cabeça com maior facilidade. Tem frases que eu aprendi, que eu uso até hoje, que eu aprendi com música. Sim. Eu lembro disso. Eu posso cantarolar palavras. Acabam virando estratagemas para nós, né? Exato. Então, tem isso tudo. E outra coisa, né? Você aprende várias estruturas gramaticais ali dentro, com maior facilidade. Você aprende, inclusive, aquela coisa mais lexical, como é que as pessoas falam no dia a dia. Olha só a informalidade, olha isso. Então, é uma maneira fantástica de aprender inglês e que faz você gravar muito bem. Sim. Não, eu concordo absolutamente, porque o meu período de aprendizado também foi esse. Anos 90, Don't Speak. Eu lembro que eu ensinei Don't Speak da Gwen Stefani insanamente, porque eles tinham explodido e depois veio, né, Hollaback Girl. Finalzinho dos anos 90. Isso, exatamente. Até esses dias você fez um vídeo explicando a gíria de Hollaback, né, hoje. Exato. Então, isso é tudo da nossa época, viu, gente? Isso aqui a gente está se datando, tipo, o tiozão da Suquita, não, tiozão. Mas a gente suava a camisa mesmo. Eu lembro que eu comprei muito box de série, sabe? Aqueles boxes de série. Nossa, eu tenho um monte. Eu tenho tudo guardado, né? Mas eu acho, sim, que inglês com música, eu concordo com você, ajuda muito, assim, principalmente ter amor à profissão. A gente tem que gostar do que faz. Sim. E uma coisa que eu posso falar para você, que já me falaram, que eu vejo nos seus vídeos, isso é uma simples opinião, mas você tem teacher delivery, né? Você tem, assim, o dom para ensinar. É o que você falou, a gente tem a facilidade da comunicação, e isso nos ajuda também, porque um professor, ele lida com o improviso. Que se o livro não tem caneta, esse assunto eu não entendi, né? Então a gente vai lidando com isso. Qual é o conselho? Essa é fácil. Qual é o conselho que você dá para as pessoas continuarem ou começarem a estudar inglês? Vamos lá. Tem algumas coisas que eu gosto de falar sempre, assim, sabe? Eu vou começar por isso. Sim. Né? Mas eu vejo muita gente hoje, e eu acho esse um dos grandes... É uma solução, mas é um problema, né? A internet, ela te dá acesso a muita coisa. Só que a quantidade de informação que você recebe, ela é tamanha que ela é praticamente impossível, né, de ser totalmente absorvido. Você não consegue absorver todo o conteúdo que você vê. E isso deixa as pessoas um pouco dispersas. Elas começam a ver um vídeo, vão para outro, e aquela coisa, o cérebro não para, né? E eu acho que as pessoas, elas deveriam, primeiramente, assim, você pode acompanhar um monte de professor na internet, você pode ver um monte de vídeo, eu acho legal demais, só que eu acho que é muito importante você ter um método de ensino, de estudo, no caso. Sim. Tá? Eu acho que isso é primordial. Você não vai conseguir aprender inglês só com diquinha do Instagram. Você tem que ter método. Tá? A dica do Instagram, ela serve como ótimo complemento. Você pode aprender pra caramba com vários professores fantásticos do mundo inteiro. Mas nada substitui o bumbum na cadeira e o estudo. Né? Eu acho que isso é primordial. Isso é primordial e as pessoas não entendem. Elas querem ou uma fórmula mágica ou aprender brincando. Que são, no final das contas, o aprender brincando é um complemento daquilo que você estuda com seriedade, que você tem repetição, que você tem, sabe, de novo, bunda na cadeira. Eu acho que isso é primordial.
Tem muita gente que diz, mas eu conheço um cara que aprendeu inglês fantasticamente só jogando videogame. Sim. Sim, tem essas pessoas, mas provavelmente não é o seu caso. Você não fez isso, né? E eu acho que seria isso, assim, o conselho primordial, faça um método, siga-o com constância. Não acredite que você vai aprender inglês da noite para o dia, isso não vai acontecer. Mas eu conheci um cara que aprendeu inglês muito... Não, beleza, existem as exceções, só que você não pode querer se colocar dentro da exceção já de saída. Pode ser que você seja até uma pessoa que estude muito rápido, que aprenda muito rápido, mas assim, conselho, tenha um método e siga-o com constância durante pelo menos um médio prazo, porque a curto prazo dificilmente você vai ter um inglês lá muito bom. Né? Você consegue se desenvolver bem em 6 meses? Consegue. Se você estudar bastante, mas fluente, sabe aquela coisa? Fique fluente em 3 semanas. Não, muito difícil. Não, eu concordo com você, não existe isso. Eu tenho um amigo muito querido, inglês, o Dino, que tem um canal também. Ele diz assim que inglês é constância. Constância, perfeito. Porque inglês, eu digo para os meus alunos, para facilitar, que inglês é igual academia. Parou, embuchou. Né? É isso aí, cara. É isso aí. E é isso aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, porque a tua opinião, para mim, vai ser muito importante sobre isso. Opa. Qual é a opinião que você tem sobre professores como nós, não nativos? O que você acha disso? Porque existem pessoas que falam assim, não, eu quero ter aula com professor nativo. E a gente, onde fica? Legal essa tua pergunta, porque para mim, assim, como eu tenho uma escola, eu já tive funcionários estrangeiros, já tive funcionários brasileiros e tudo esse negócio, né? É o seguinte, o que eu noto? O bom professor é aquele que tem uma boa didática, aquele que sabe se comunicar, aquele que sabe passar para o aluno o que o aluno tem que saber. Porque, olha só, o aluno, ele não paga para ver o professor dele falando inglês. Olha que legal, meu professor fala inglês pra caramba, aí você, não, eu fico meio quieto de aula. Eu acho que o aluno paga para que ele fale inglês, para que ele se desenvolva. Né? Então, o bom professor, sendo nativo ou sendo brasileiro, ele é aquele que faz com que você fale inglês, que tenha boa didática e que te esclareça as dúvidas, que faça com que você progrida. Né? Quais são as vantagens do professor brasileiro? Né? Lógico, aqui eu estou falando do professor brasileiro que tenha realmente bagagem, né? Porque a gente sabe que existem professores no Brasil de inglês que às vezes não têm os pré-requisitos necessários para se ensinar inglês. Isso ocorre, tá? Mas tem vários professores brasileiros fantásticos. Tá? Você encontra em cada cidade do Brasil, você encontra professores fantásticos. Sem dúvida. Eu digo que o professor brasileiro tem uma grande vantagem sobre o professor nativo, que é o quê? Ele sabe quais são as suas dúvidas. Ele sabe dizer, por que eu não consigo entender isso? Olha, porque em português é assim, você pensa desse jeito para falar tal coisa, mas em inglês é outro cara, entendi, agora vai. O professor nativo, ele não tem, mesmo sendo um grande professor, com ótima didática, ele não tem como saber isso. Por que você não entende tal coisa? Porque você não consegue expressar daquela maneira. O professor brasileiro, com bagagem, com conhecimento, ele sabe te mostrar o caminho, porque ele já passou por isso também. Exato. Então, o professor brasileiro tem essa vantagem. Qual é a vantagem também de estudar com o estrangeiro? É porque o estrangeiro, ele é a língua materna dele, então ele não vai, como ele não sabe as suas dificuldades, ele nunca vai medir a conversa pelo seu conhecimento. Sim, então, ele vai jogando. Então, depois, eu acho que assim, o brasileiro que começa a estudar, eu sempre recomendo que comece a estudar com professores brasileiros. Ou então com professor estrangeiro que fale português. Sim. Muito bem, e que entenda, justamente para entender esse tipo de coisa, né? Quando a pessoa já consegue se comunicar bem em inglês, aí sim você pode estudar com estrangeiros, eu acho legal pra caramba. Você não precisa, mas você pode fazer isso. E eu acho até interessante, até para tirar aquela coisa, eu consigo mesmo. Né? O meu professor brasileiro não mentiu para mim. Eu realmente consigo falar com nativos. Né? E você pode fazer isso viajando, você pode... Tem vários alunos, né? Jonas, eu fui viajar, me virei tranquilamente, legal.
Primeiro dia era mais difícil, porque é aquela coisa do medo, da confusão, mas depois já fica legal, mas eu acho que essas são as principais diferenças entre o brasileiro e o estrangeiro que ensina o inglês. Eu assino aonde? Para concordar, legal. É exatamente isso, porque eu tive um aluno muito criativo uma vez, que ele sempre usava o inglês que ele tinha, tentando traduzir as expressões. Então, um dia ele chegava na sala de aula, abria a porta e falava assim, how long? Para falar quanto tempo, daí eu falava, não, é long time no see. Outro dia ele falava... Enfim, ele sempre tinha... ele traduzia literalmente, né? Ele foi falar para o outro amigo do lado, se vira, meu, ele falou, turn yourself mine, entendeu? Tipo... E fazia... Você tinha que dar 10 para um aluno desse numa... Criativo demais. Nesse negócio, né? Daí eu ia lá e ensinava as expressões. Mas existe uma outra coisa que você deve passar também, que é o medo de cometer erros. Sim. Isso trava muito alunos e professores. Eu fiz um vídeo no canal onde o título do vídeo é I Make Mistakes in English. Sure. Porque todo mundo faz. Em português, eu corto o plural, o meu R é de caipira, é de porta, não, entendeu? Gente, é super natural, a gente tem que... o inglês, são vários ingleses, né? Claro. Porque existe o inglês internacional hoje, né? Então, e daí o que eu queria perguntar para você... As redes sociais, quando surgiram para você? Bom, vamos lá. Eu nunca fui uma pessoa das redes sociais. Né? Nunca foi. A gente se reinventou, né? Até porque o mundo muda bastante. Sim. Eu acho que eu comecei realmente a trabalhar com redes sociais 1 ano e meio atrás. Sim. 1 ano e meio atrás. E é muito engraçado, né, porque como eu já disse, eu sempre fui muito eloquente, eu nunca tive muito medo, muita vergonha, acho que isso ajuda demais, inclusive a aprender o inglês que eu aprendi. Sim. Né? E para mim era aquela coisa, como é que eu faço isso? Como é que eu gravo um vídeo? Como é que eu vou fazer o upload desse vídeo na minha rede social? Como é que Hoje em dia, se você vê os meus vídeos, é assim, vou gravar um vídeo aqui, eu pego o celular, gravo e posto. Né? Mais ou menos desse jeito. E eu cometo erros falando, lógico que os erros que eu cometo hoje, eles são muito mais naturais, digamos assim, né? Claro. Mas você fala com qualquer pessoa, qualquer nativo de língua inglesa, ele comete erros o tempo todo. Inclusive, é muito comum algum nativo dizer, Jonas, o seu inglês é muito melhor que o meu. Não é. Não é. Mas eu ouço a mesma coisa, eu falo, pode parar por aí. Pode parar que não é assim, não é assim. É porque, como nós somos professores, a tendência é que nós utilizemos as regras de maneira mais correta e tudo mais, né? Mas os erros, assim, eu digo uma coisa, e eu sempre gosto de dizer isso com o maior carinho, com o maior amor. Sim. Né? Porque é uma coisa que fere as pessoas, o que eu vou dizer aqui. Sim. Mas não é com a intenção de ferir alguém. Porque já me foi dito isso. E isso é uma coisa que eu carreguei para a minha vida. E eu gosto de passar isso para as pessoas, então eu gosto de fazer essa introdução antes. O que eu estou falando é por amor, não é para agredir. É o seguinte, normalmente a nossa vergonha de cometer erros, ela vem do nosso egoísmo. Né? E eu vou te explicar o porquê. A nossa timidez, ela vem do nosso egoísmo. Porque você imagina o seguinte, você chega em algum lugar e você fica tímido, por quê? Porque você acha que as pessoas estão olhando para você, você acha que as pessoas vão ficar reparando na maneira como você falou inglês, se você cometer um erro aqui e outro ali. Aí você tem que pensar o seguinte, você não é o centro do mundo. Exatamente. Acredite em mim, as pessoas não estão tão preocupadas assim se a roupa que você está vestindo é de marca, se o teu inglês é perfeito ou não é, se você cometeu um erro gramatical ou não cometeu. Né? Então, assim, para de pensar que você é o centro do mundo, porque as pessoas não estão prestando atenção em você o tempo todo. Isso, para mim, quando eu ouvi, eu digo, isso faz total sentido. Total sentido. Eu não estou dizendo que as pessoas que têm medo de cometer erros são egoístas, o egoísta, não é isso, mas é aquela coisa, aquele sentimento que a gente tem de que os outros estão julgando a gente o tempo todo. Sim. E o mundo não é assim. Né? O mundo é mais leve que isso, e você tem que entender isso. Cometer erros não é
simplesmente cometer erros. O ato de cometer erro é uma parte do teu processo de aprendizagem. Ninguém vai aprender sem cometer erros. Exatamente. Seja o que for, se você quer aprender marcenaria, se você quer aprender a tocar violão, se você quer aprender a pintar uma parede, você vai cometer erros. Sim. E esse erro vai te ensinar e vai ser parte do seu aprendizado. Então, absorva esse erro. Não veja o seu erro como uma questão de julgamento alheio para a sua pessoa. Você não vai ser uma pessoa pior por causa disso, né? Então, eu acho que é isso. Tira de lado o teu egoísmo, a tua timidez, porque isso, sabe, isso não vai te fazer bem. Seja mais leve, aprenda com o teu erro, ria dos próprios erros. Eu acho que isso é primordial. Quem faz isso, quem ri dos próprios erros, quem tem contato com a cultura americana, inglês, aprende inglês mais fácil. Eu posso concordar com você inteiramente sobre isso, porque como eu te disse fora da câmera, antes da gente começar a gravar, e eu digo no canal e todo mundo sabe que eu sou uma pessoa com deficiência, e eu me zoo, eu brinco comigo mesmo, entendeu? Isso então, as pessoas falam assim, mas como que você fala isso de você? Eu falo, a deficiência é minha, eu falo... Isso aí. Entendeu? Então aí. eu brinco comigo. Agora, isso assim, o que as pessoas têm de entender é assim, nós estamos no YouTube, nós somos uma vidraça, nós estamos fazendo... E a gente tá se divertindo, a gente quer fazer bem. Só que ninguém é perfeito. Todos temos falhas. É isso que você acabou de falar. Não é porque o Jonas é professor, porque eu sou professor, que nós não cometemos erros, e vamos cometer sim. Tem perguntas que vão nos fazer que nós não vamos saber responder. Sim, que nem o nativo pode vir a saber responder. Claro. Por exemplo, tem um monte de nativos brasileiros que não são professores, mas falam português. É isso que as pessoas têm que entender. Entendeu? A questão do nativo é essa. Então, assim, o que eu posso te dizer é que eu tive que ultrapassar 2 barreiras na minha vida. A primeira foi a da deficiência e a segunda foi a de ser um professor não nativo. Eu vou te contar uma história muito rápida, que eu já contei no canal também. Eu fui chamar um aluno para uma aula uma vez, era a primeira aula dele, e eu ando com dificuldade. Você não está vendo a minha deficiência porque eu estou sentado, mas quando eu ando eu preciso da ajuda de alguém, porque eu tenho 1/3 do seu equilíbrio, né? Então eu preciso do braço de alguém, mas ando, curtas distâncias eu ando, longas distâncias eu já uso uma cadeira. E isso para mim não é problema. Daí eu fui chamar o aluno para a aula, era a primeira aula do aluno, nós entramos, eu falei, fica à vontade. Como você sabe, a aula inicial a gente usa português grande parte do tempo. Grande parte do tempo. Daí o aluno falou para mim assim, mas você vai me dar aula assim? Eu falei, desculpa, não entendi. Ele falou, você vai me dar aula andando assim? Sério? Olha só. E eu falei, vou, então eu vou fazer o seguinte... Deixa eu dar essa aula, se você não gostar da minha aula, a gente vai procurar um outro professor para você. Não tem problema nenhum. Olha isso, cara. Mas você deixa... Não, realmente, a maneira como você anda deve influenciar muito na maneira que você fala inglês, né? É um negócio impressionante. Daí ele falou, tudo bem. Daí eu peguei e dei a primeira aula, ensinando cumprimento, ensinando palavra, incentivando. Ele sentou para assistir a aula, concordou. No final da aula, como eu já tinha esquecido, eu sou tão pele grossa com relação à deficiência, que eu já tinha esquecido. Ele se aproximou de mim, falou, me desculpa. Falei, do quê? Eu já não tinha nem lembrava mais. Nem lembrava mais. Eu falei, desculpa de ter julgado o livro pela capa. Eu falei, não, isso acontece. Eu passo por isso, não foi a primeira vez. Sério, mas olha que coisa impressionante isso, cara. Que julgamento pequeno, né? Que julgamento pequeno, porque um PCD, no direito, eu sou advogado, a gente chama PCD, né? Pessoa com deficiência. Né? Há deficiências dos mais diversos tipos, né? Mas agora, vamos lá, né? Um professor que tem uma deficiência na locomoção, né?
o que isso vai influenciar na qualidade de ensino desse professor? Olha, é o tipo de mentalidade pequena que não cabe mais, né? Que não cabe mais nesse mundo, cara. Desculpa, mas... Eu entendo. Faço questão de me posicionar a esse respeito, claro, porque é o seguinte, as pessoas com deficiência, elas já têm suas próprias dificuldades, né? Sim. E esse entendimento pequeno, vazio, pobre de espírito das pessoas, né, em relação a essas pessoas com deficiência, ela me entristece, ela me deixa, para falar a verdade, me entristece e me deixa até um pouco raivoso, assim, né? Porque as pessoas com deficiência já têm mais dificuldade de locomoção no Brasil, porque o Estado as deixa né, totalmente abandonadas, quer dizer, você vai andar numa rua, você não sabe se vai conseguir ter acesso a uma calçada, você não sabe se vai conseguir andar sem tropeçar, porque, sabe, o Estado, né, das nossas vias e tudo mais, como fica, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, para você entrar num prédio, não é todo prédio que você pode entrar, e aí tem uma pessoa que, estando lá numa sala com você, acha que você, por ter uma dificuldade de locomoção, é incapaz de ensinar inglês a ela. Pô, é o tipo de pensamento que me deixa extremamente revoltado. Não, é isso mesmo, é isso e eu passo isso desde o nascimento, porque o meu foi falha médica, eu não fiquei assim, eu nasci assim. E eu tenho pais maravilhosos, uma esposa maravilhosa que Deus os abençoe, né, me ajudam meu pai me disse uma coisa uma vez, que ele falou assim: enquanto você tiver a cabeça, eu tenho as pernas. Coisa linda, né? Deus abençoe teu pai, que fantástico. Daí, eu já convidei ele para vir ao canal, contar minha história em português, da visão dele. Ele falou: não quero, porque eu vou chorar, né? Então, porque eles sabem o que eu passei. Mas eu não estou me vitimando, não, cara. Eu estou contando isso aqui. Daí, só concluindo desse aluno, eu falei: sabe o que você faz para mim? Se você gostou da minha aula, você não precisa se desculpar comigo. Você volta na próxima e a gente segue o baile. Falei para ele. Isso aí. 4 anos depois, eu tive o prazer de entregar o diploma para esse aluno. Ele se formou. Esse aluno aprendeu muito mais que inglês, né? Espero pelo menos que ele tenha aprendido uma lição para a vida dele, né? Exatamente, mas você sabe que a minha esposa, ela é escorpiana, né? Então, e ela não tem muita tolerância com esses assuntos de deficiência. Assim, tolerância em que sentido? Nós estamos numa Americanas e eu tô na cadeira, porque tem que andar muito em shopping, e daí não tem como eu passar. Ela vai lá e chuta para passar com a cadeira. Porque eu acho que, não sei, às vezes as pessoas têm uma mentalidade que a pessoa com deficiência não deve sair de casa, talvez. É uma não pessoa, né? Ela tem gente que classifica a pessoa com deficiência como se ela não fosse uma pessoa. Se ela não consegue, o problema não é meu, né? Exatamente. E eu superei por isso e fiz do inglês a minha couraça e a minha profissão. Por isso que eu falei para você de ensinar sentado, né? É isso. O que eu queria te perguntar pra gente encerrar antes do joguinho, o futuro do inglês é online, é híbrido ou é presencial? Legal. Antes de dar minha resposta, tá, Rob? Claro. Eu quero dizer aqui, primeiro que eu fiquei comovido com a tua história aí, que você acabou de me falar, me deixou revoltado, por um lado, mas por outro lado, é assim, uma lição de vida, tá? Deus te abençoe, parabéns pela tua, né, pela maneira como você se porta, pela maneira como você lida com isso. Isso é fantástico, cara. Continua assim. Nós todos. E o futuro do inglês, assim, eu não tenho bola de cristal, eu costumo dizer isso, né? Eu acho que as coisas que nós prevíamos lá nos anos 90, que nós teríamos carros voadores em 2015, elas não aconteceram, né? Mas eu acho que a aula online, ela é uma tendência, pelo menos ao meu ver agora, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar, igual nuvem, você olha agora está de um jeito, daqui a pouco você olha está de outro. Sim. Mas eu creio que a tendência das aulas online é crescer, esse mercado tem muito a crescer ainda. Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que a aula puramente online, ela não é capaz de traduzir no seu inteiro teor aquilo que você tem de experiência pessoal numa sala de aula, não tem como substituir isso plenamente. Sim. Principalmente quando eu falo de crianças,
né? Eu acho que hoje em dia a tendência que eu vejo a curto prazo, tá? De novo, isso pode se revelar uma bobagem daqui a pouco, mas a curto prazo eu acho que os alunos adultos, adolescentes um pouquinho mais velhos aí, elas tendem a vir mais para o online ou fazer algo mais híbrido, né? Sim. Eu acho que o ensino híbrido ele ajuda muito, né? A pessoa tem o contato com a sala de aula, mas tem também muito material para se trabalhar fora. Eu acho que isso é uma tendência que é inescapável hoje, eu diria. Agora, para crianças, vamos lá, em fase de alfabetização e tudo mais, eu não acho o online a melhor escolha. Eu acho que exercíciozinhos online, games online, eu acho que isso sim, mas a experiência da criança no aprendizado, ela não tem como ter a mesma eficiência, assim, aí eu acho que não. É isso que eu acho que acontece a médio prazo, mas o online ele veio para ficar, ele é uma tendência inescapável hoje. Eu acredito nisso também. Bom, agora a gente vai pro bate-bola, jogo rápido. Legal, bora lá. Eu começo, depois eu vou para Berlinda e você me pergunta o que quiser, tá? Tá bom. Então vamos lá. Ensinar inglês é? Ensinar inglês é servir ao próximo da melhor maneira que eu puder. A palavra mais bonita em inglês para mim é? A palavra mais bonita para mim em inglês, love. Minha família é? Tudo para mim, tudo. Jonas por Jonas. Essa aí lembra da Marília Gabriela, né? O Jonas é um cara simples, totalmente assim, que tenta ser o melhor possível e melhor do que eu fui ontem, né? Sabendo que eu tenho todos os defeitos do mundo, mas eu tento ser melhor a cada dia. E eu acho que Deus me ajuda muito nisso, então eu sou grato a tudo que eu tenho. Ótimo. A minha próxima estação será? Olha, você me pegou aqui numa encruzilhada da vida, né, que eu tenho tantos planos aí, mas eu quero que em todas elas eu esteja com a minha família, com os meus filhos, é só isso. Ser pai de gêmeos é? Ser pai de gêmeos é a coisa mais legal do mundo, né? Porque eu chego em casa e os dois já começam a me dar soco. eles são a coisa mais linda do mundo, assim. É a sorte, né? Eu tenho um escritório aqui embaixo de casa, né? A casa tem 2 andares, aqui tem o salão de festas e aqui eu fiz meu escritório. Então eles passam por aqui de vez em quando, oi pai, né? É a melhor coisa do mundo. Ser pai para mim é a maior realização de todas. Assim. O meu pequenininho, ele fala assim, papai, você já terminou? Porque eles me veem trabalhando, né, o tempo todo. E daí, a hora que eu falo já, eles sobem voando aqui, na minha man cave, como a minha mulher tá chamando. Né? Agora eu vou para Berlim e você pergunta o que você quiser. Tá bom, eu vou sim. Rod, entrevistar professores de inglês é? Um aprendizado maravilhoso. Legal. Dar aulas dentro de sala de aula hoje em dia é? Um sonho a ser retomado. Um sonho a ser retomado. Legal, gostei dessa. Hoje em dia tá tão difícil, né, Rod? Sim. Hoje em dia, pandemia, tal, todo esse, né? O que eu gosto de fazer quando eu não estou trabalhando? Dar risada e ser amigo dos meus amigos. Legal, é isso aí, Aquele país, aquela cidade que eu quero conhecer no futuro. Quando eu tiver tempo, Londres. London. Sabe que eu odiei Londres? É? Desculpa te falar isso, cara. Todo mundo adora. Eu não gostei. Não, você sabe, eu conheço os Estados Unidos. Já fui a trabalho para o Canadá também. Mas eu tenho vontade de conhecer Londres, Manchester, aquela parte lá, porque eu nunca fui para a Europa também, né? Nunca tive a chance. Mas Estados Unidos eu já fui bastantes vezes. Entendi. Eu conheço a Inglaterra inteira mesmo, assim, cidadezinha por cidadezinha. Eu já fiz mochilão ao redor da Inglaterra, o Reino Unido, aquela coisa toda. E eu adoro a Inglaterra. Assim, principalmente as cidades pequenas, são lindas, os castelos, as pessoas. Londres é a que eu não sei se eu tinha uma expectativa muito grande, mas ela me decepcionou um pouquinho, assim. Tem lugares ótimos para visitar, museus fantásticos e tal, mas a cidade não foi aquela coisa que bateu, não. Eu gostei muito mais de Manchester,
por exemplo, de Liverpool, do que em Londres. É que esse amigo meu lá da Inglaterra, ele mora na Greater Manchester, né? Então é numa cidadezinha pequena ali. E ele fala que, legal, e ele fala que quando eu for com a Thalita lá, ele quer me levar na pista de patinação, que ele patina. Eu falo, mas peraí, eu vou patinar que jeito? Só se você patinar com a cadeira, daí ele dá risada. Daqui a 5 anos eu quero estar mais velho, com saúde, trabalhando, vendo minha família e meus filhos felizes. Amém. Que Deus abençoe e que tudo isso aí se realize, meu caro. Para todo convidado, eu tenho uma citação, e eu gosto muito dessa. Vou usar duas para você, uma com música e uma sem música. Eu amo muito as duas citações que eu vou usar. Uma é do Michael Jackson, Be the Man in the Mirror, que você tem que olhar para você mesmo, if you wanna make a change, se você quiser fazer uma mudança. E também, I am because we are, sou porque somos, Ubuntu, frase africana. E eu acho que você merece isso, porque assim, foi uma lisonja muito grande para mim fazer essa entrevista com você. Se eu humildemente puder dizer, conheço a qualidade do trabalho que você está fazendo nas redes sociais. Obrigado, velho. Admiro. Para mim, cada professor que eu trago aqui, cada aluno, eu trouxe a minha professora de inglês aqui. Que legal, que fantástico. Eu chamei a entrevista de My Forever English Teacher. Foi uma entrevista assim acalantadora, digamos assim. Eu quero que você saiba que eu admiro muito o seu trabalho, de verdade. Obrigado. Eu fiquei muito feliz de fazer essa entrevista, muito feliz mesmo. Valeu muito a pena. Espero que você tenha gostado também. Para mim foi uma honra. Tá? Primeiro, queria agradecer todos os elogios imerecidos à minha pessoa. Dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui contigo, foi um prazer ter esse papo, foi um aprendizado para mim e fiquei maravilhado com a maneira com que você vê o mundo. Você é uma pessoa fantástica, uma pessoa do bem, uma pessoa legal, adorei bater esse papo, cara, para eu me sentir aqui, sabe, tô em casa, eu sei disso, mas me senti como se eu estivesse aqui também, a gente fazendo um churrasco aqui e batendo um papo, foi maravilhoso. Você é uma pessoa fantástica, Rod, sabe que você pode contar comigo para o que der e vier aí, tá? E eu queria dizer que você é um ser humano fantástico, cara, e queria desejar aí que Deus te abençoe a tua família, tá? Que te dê vida longa, próspera, feliz, profícua, saudável, tá? Para você, para os seus filhos. Deus te abençoe, meu cara. Obrigado. A todos nós, e eu quero te agradecer mais uma vez. Tudo que eu te contei aqui, eu nunca uso a carta da vitimização, e sim a carta da superação, entendeu? Deu para perceber, é isso aí. Todo mundo que me cerca esquece da deficiência, claro, mas ela faz parte de mim, claro, entendeu? Então tem momentos que você tem que falar dela. Claro, mas mais uma vez eu te agradeço, e foi uma lisonja, um prazer e uma alegria conversar com você, e você humildemente aceitar gravar comigo no meu canal, que ainda é tão pequenininho. Que isso. Mas vai crescer. Alegria para mim. Tá vai, bom? Sim, claro que vai. Muitíssimo obrigado a todos. Até semana que vem. Até mais. Tchau. Hello, it's Rod's friend here, Gino from Real Everyday English. Sorry for interrupting your video. I just want to make a quick recommendation that you subscribe to Rodrigo's channel. He's an amazing guy. He's so humble. He's so dedicated. And he creates absolutely fantastic content. See you people soon. Bye-bye. God bless.